acho que tem que ser, porque quando eu estou a prestar um serviço de alojamento local, um dos pontos é que, no fundo, eu tenho uma cama preparada com lençóis, tenho um imóvel equipado. O problema é este, é que fazem as alterações a meio do ano e conta a partir de janeiro. Isso que é ridículo. Já o AIMI foi a mesma conversa, começou foi em janeiro lançado para junho, e isto como é que os governos permitem que isto aconteça, não é? Porque eu sei que mobílias, lençóis, tudo isso não contava como despesa para alojamento local. E agora, pelos vistos, não. O que acontece é, se alterações. estiver no regime simplificado, havia a tal presunção e, portanto, não necessitava de provar que tinha despesas daquele montante. Agora há uma parcela que tem que justificar. Eu acho que os lençóis, os equipamentos, tudo o que é utilizado no alojamento local terá que ser considerado. Se quiser um conselho, é que na fatura conste expressamente, por exemplo, a morada do imóvel. Logo desde o início, porque assim, se for chamada para justificar essa despesa, pode provar que naquela fatura, quando adquiriu os lençóis, ou seja, o que for, já foi para afetar aquele estabelecimento de alojamento local. É uma prova adicional. Porque a verdade é que até agora a autoridade tributária não emitiu nenhum esclarecimento quanto às despesas. Foi muito falado na altura em que estas alterações foram discutidas, do ano passado, no orçamento, designadamente até com declarações do secretário de Estado sobre roupa de profissionais liberais e outras situações, mas não houve nenhum esclarecimento até agora. Tem que haver algum bom senso, mas parece-me que no caso do alojamento local é inequívoco que isso será uma despesa da atividade. Eu acho que tem que ser, porque quando eu estou a prestar um serviço de alojamento local, um dos pontos é que, no fundo, eu tenho uma cama preparada com lençóis, tenho um imóvel equipado. O problema é este, é que fazem as alterações a meio do ano e conta a partir de janeiro. Isso que é ridículo. Já o AIMI foi a mesma conversa, começou foi em janeiro lançado para junho, e isto como é que os governos permitem que isto aconteça, não é? Porque eu sei que mobílias, lençóis, tudo isso não contava como despesa para alojamento local. E agora, pelos vistos, não. O que acontece é, se alterações. estiver no regime simplificado, havia a tal presunção e, portanto, não necessitava de provar que tinha despesas daquele montante. Agora há uma parcela que tem que justificar. Eu acho que os lençóis, os equipamentos, tudo o que é utilizado no alojamento local terá que ser considerado. Se quiser um conselho, é que na fatura conste expressamente, por exemplo, a morada do imóvel. Logo desde o início, porque assim, se for chamada para justificar essa despesa, pode provar que naquela fatura, quando adquiriu os lençóis, ou seja, o que for, já foi para afetar aquele estabelecimento de alojamento local. É uma prova adicional. Porque a verdade é que até agora a autoridade tributária não emitiu nenhum esclarecimento quanto às despesas. Foi muito falado na altura em que estas alterações foram discutidas, do ano passado, no orçamento, designadamente até com declarações do secretário de Estado sobre roupa de profissionais liberais e outras situações, mas não houve nenhum esclarecimento até agora. Tem que haver algum bom senso, mas parece-me que no caso do alojamento local é inequívoco que isso será uma despesa da atividade. Bom dia. Taxas de IVA. No caso de eu facturar a um cliente, seja residente ou não, se existe diferenciação na taxa do IVA? O alojamento local tem uma taxa reduzida de IVA, que eu penso que aqui na Madeira serão 5%, 5%. No continente são 6%. Sim, é que há a interpretação que, no caso da prestação de serviços para alguém que é fora do território, que, como é uma prestação de serviços, normalmente é taxado à taxa da sede do cliente, 0. E existe esta controvérsia que há quem diga que deverá ser a 0, quem diga que deverá ser a 5%, no nosso caso. Como é que ficamos? Que depende, porque o IVA também tem regras de localização. Uma delas é que atrai para cá prestações de serviços quando o imóvel cá esteja. Portanto, eu à partida, e sem prejuízo de depois também isso ser visto com mais cuidado, eu direi que estará cá localizado e que terá a taxa reduzida. Mas isto da prestação de alojamento local, eu não estou aqui a falar, por exemplo, das prestações ao Airbnb. E eu acho que à partida estará cá localizado, porque há cá um imóvel e isso é logo um fator de atração.
Eu queria fazer uma questão. Na antiga lei, para registarmos um alojamento local, o título de utilização poderia ser habitação ou serviços. Nesta lei, mantém-se o mesmo ou houve algum tipo de alteração? Não houve alteração. Só define título de utilização válido. Sim. Correto. O que tem é verificar ali numa das possibilidades em que o Presidente da Câmara pode não aceitar ou opor-se à validação se o imóvel não for adequado. É a única coisa que diz. Licença. O Dr. Ricardo depois vai falar um bocadinho mais sobre isso. Bom dia, também para a doutora Filipa, só um pequeno esclarecimento. Em relação à placa de alojamento local, eu fiquei com a ideia que só seria necessária no caso dos apartamentos e que nas moradias não. Mas parece-me, por o que eu vi, que há um prazo para essas moradias terem que usar a placa obrigatoriamente. E era isso que eu queria saber. As moradias é exceção, não é necessário. E não há um prazo de 2 anos a partir de outubro? Eu li isso em qualquer lado. Os 2 anos é para os apartamentos, para o hostel, para os quartos. Então a moradia fica isenta dessa placa? Está isenta. Está. Ok, está bem, obrigada. Em relação ao tamanho da placa, às medidas da placa nos apartamentos, é igual ao das moradias? Não há eu acho que é distinção. demasiado, é muito grande. Há certos e determinados apartamentos em que a porta fica mesmo junto à parede. Mas o anexo, o modelo É o mesmo. É. Eu ia colocar uma questão que já coloquei à doutora Susana relativamente à exploração pelo proprietário, que se inicia com o proprietário e quando termina pode haver algum pagamento a fazer a título de IMT? A situação que há do IMT, isto também foi relativamente recente. A Autoridade Tributária emitiu uma informação vinculativa nos casos em que, por exemplo, alguém adquiriu um imóvel com uma isenção de IMT ou com uma taxa mais reduzida por indicar que era exclusivamente para a habitação própria e permanente e depois, por exemplo, arrendou um quarto. Pode nem ser o alojamento local, pode ser um arrendamento tradicional ou então o alojamento local. A Autoridade Tributária recentemente emitiu essa informação, no qual indica que isso é uma alteração das circunstâncias, que o imóvel deixou de ser exclusivamente destinado à habitação e que, portanto, é devido ao IMT, a diferença do IMT, porque deixou de ser a tal benesse por ser para a habitação própria e permanente. Só para indicar, isto é uma informação vinculativa, isto não se trata de uma decisão do Tribunal. No caso de informações vinculativas, há uma possibilidade dos contribuintes impugnarem o entendimento que foi expresso pela Autoridade Tributária e eu imagino que, porventura, quem pediu esta informação terá feito isso. Teremos que aguardar um bocadinho para ver se os tribunais vão seguir o mesmo entendimento ou não, mas este é o entendimento da AT. Portanto, de facto, quem tenha um quarto em alojamento local ou arrendado, corre, de facto, o risco da Autoridade Tributária vir a questionar uma eventual isenção ou redução de taxa de IMT de que tenham beneficiado, se o imóvel foi adquirido para exclusivamente para a habitação própria e permanente. Segunda pergunta que está relacionada com essa situação. Alguns contribuintes, para fugirem a esta possibilidade de serem tributados, celebram um contrato comodato com terceiro para não correrem o risco de tributação em sede IMT. Acha que, do ponto de vista da exploração de alojamento local, em que há rendimentos, pode haver um contrato comodato fiscalmente analisado? Discutível. Essa situação também era muito frequente, por vezes as pessoas faziam um contrato comodato, por exemplo, com uma sociedade da qual eram os acionistas. Eu acho que é discutível, por uma questão. A verdade é que, se estivermos a falar de entidades que têm algum tipo de relação especial, por exemplo, eu faço um contrato comodato com um parente meu que vai explorar esse estabelecimento, ou com uma sociedade que, por acaso, eu até sou acionista, acho que será duvidoso e acho que até poderá questionar, dizer que isto é abusivo, porque em condições normais de mercado, se estivéssemos a falar de agentes independentes, isto não seria feito a título gratuito, mas a título oneroso. E o que pode acontecer é que a Autoridade Tributária vai presumir um rendimento que corresponderia àquilo que seria o valor de mercado de uma renda de um imóvel em questão. Eu acho que há um risco associado se houver um contrato comodato.
a autoridade tributária está cada vez mais alerta para situações destas, cada vez mais fiscaliza o alojamento local, a forma como ele está a ser feito, as faturas que estão a ser emitidas, os rendimentos que estão a ser declarados. Portanto, seria uma situação que eu desaconselharia, porque acho que traz um risco elevado associado à autoridade tributária vir a presumir rendimentos. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Filipa, mas é de âmbito mais geral, ou seja, a legislação aplica-se em todo o território nacional e à região autónoma da Madeira. Não terá a região autónoma da Madeira poderes legislativos próprios e focando o interesse específico de alterar um conjunto de pontos que eu pessoalmente vi aqui e que não são nada adequados aos estágios de desenvolvimento do próprio negócio do AEL na Madeira, nem à especificidade própria. Ou seja, não terá a Madeira poderes para legislar e adequar esta lei à realidade, à nossa realidade? Tem poderes e por acaso tentei saber se já estavam a pensar em algum ponto em especial, mas até agora não consegui obter essa informação. Mas a Madeira tem poderes. Da maior parte das pessoas que aqui estão, isso se calhar era a pergunta do $1 million question, ou seja... mas talvez quando o Dr. Pedro Calado estava aqui, se calhar melhor poderia responder. Mas eu tentei, não estava por acaso, na altura das perguntas. Tentei saber junto do gabinete dele, mas não consegui obter a informação a tempo se já estariam a estudar esta possibilidade de adaptar à região. Faz todo sentido. Muito obrigado. Aos apartamentos em condomínios, é então aconselhável ter autorização de todos os condóminos para ter... É obrigatório. É obrigatório mesmo. Os que já existem, mas os novos... Sim, mas os que existem, por exemplo, eu tenho... Os que já existem estão válidos como estão. Os Não é novos preciso agora têm autorização. que ter autorização do condomínio. Mas, por exemplo, eu tenho desde 2016. Já está registado, já tem o título de utilização. E se há um condómino que lhe apetece dizer assim, não... Só se tiver aqueles tais atos de perturbem o sossego dos condóminos. Sim, e tem que provar... Não tem nada a ver com a autorização ou não? Não. Isso é como eu digo, um próprio condómino que faça isso não é expulso do Sim, seu apartamento. mas o condómino, a Assembleia de Condóminos, se entender que os utentes, os clientes do alojamento local estão a perturbar em demasia a vida do condomínio, se eles se apresentarem queixa na polícia, e eles podem pedir ao Presidente da Câmara que cancele o título de alojamento local. Portanto, tem mais poder do que um mero condómino em relação aos outros condóminos. A Assembleia pode pedir que seja cancelado o título. Então, obrigado. Olá. Um cliente que tenha um apartamento em alojamento local, um período de exploração, por exemplo, de 1 ano, amanhã resolve vender essa mesma fração, existe alguma mais-valia perante o fisco? Ele está a explorar o imóvel próprio. Há tal situação da afetação. O que é que acontece? Quando afetou já teve uma mais-valia, só que ficou latente, não foi logo tributada. Se agora alienar um terceiro, concretiza-se essa mais-valia e o imposto é devido. E é aquela situação que estava no quadro, do fundo eu tenho 2 mais-valias. Uma primeira tributada na categoria G e outra como um rendimento empresarial. E o apuramento que é feito é entre a primeira mais-valia, categoria G, diferença entre o valor pelo qual adquiri e o valor pelo qual afetei a minha atividade, sendo que se presume que essa afetação tem que ser feita a valores de mercado. E a segunda mais-valia é a diferença entre o valor de mercado pelo qual afetei e o valor que eu agora vou receber da contraprestação pela venda a um terceiro. E sim, está sujeito à tributação às taxas progressivas. A pergunta é esta: perante a nova lei, efetivamente, da fixação da placa referente ao AL, alojamento local, no próprio apartamento, poderá a entidade administrativa do condómino recusar a fixação dessa placa? Não pode, porque se é a própria legislação a obrigar. Pois, muito obrigado. Será que podemos pôr a placa com o nome da casa em si? Na própria placa do AL? Sim. Não, é aquele modelo que está estabelecido. Não, é fixada na casa em si.
A fixar a placa do AEL na casa? Não uma placa de publicidade, mas com o nome da casa. Pode, sim, sim. Isto tem a ver depois com regras camarárias, que não as do alojamento local, as regras gerais da aplicação de placas. A nova lei não interfere? Não fala nisso. Obrigado. Bom dia. Em relação às áreas de contenção, a proporção de aluguer por temporada e aluguer permanente, ou é mesmo alojamento local, ou seja, excluem-se os hotéis desta proporção? Estas áreas de contenção são referidas apenas para o alojamento local. Ok. O alojamento local, portanto, hostel, apartamento, moradia. Okay. Não estamos a falar de hotéis. Isso é outra legislação. Isso exatamente, é a legislação dos empreendimentos turísticos. Estas áreas de contenção referem-se apenas ao alojamento local. Pronto, eu não vejo sentido em separar esta área de esta proporção. Mas pronto, é uma opinião apenas, que é estar a beneficiar uns em detrimento de outros, mas... Sim, isso e eu penso que depois estou a falar da proporção. Se estivesse a falar de outra coisa... Sim, vamos discutir ao longo do dia, porque estas áreas de contenção têm muito que se lhe diga. E se há uns que são a favor, há outros que são totalmente contra. Quer dizer, se me pergunta a mim se eu sou contra ou a favor, acho que pode ter vantagens, mas sinceramente acho que é quase como uma expropriação aqui implícita do direito dos proprietários poderem afetar o seu imóvel ao fim que bem entendem, não é? Desde que seja legal e cumpra os requisitos.